Gente, boa noite, tudo bem? A gente tá tendo um probleminha de conexão aqui com a convidada, mas eu acho que agora vai dar certo. Hoje a gente vai estar conversando com a doutora Maria Ticiane e principalmente sobre o BPC, também conhecido como LOAS. Tá enviando o convite aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Quero agradecer quem estiver entrando, quem estiver participando. Só esperando a doutora conseguir acessar o convite que foi enviado. E a gente vai estar mais uma vez falando sobre assunto muito importante, né? Para as famílias que têm crianças atípicas, os direitos são fundamentais, né? Para a gente. Só um minutinho, deixa eu ver aqui com a doutora se ela conseguiu. Olá, agora apareceu. Agora deu. Agora deu certo. Boa Boa noite, noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. tudo já. Doutor, eu estava aqui explicando que você é advogada, né, e que a gente vai falar sobre alguns direitos autistas, principalmente sobre o BPC, mas eu queria que você se apresentasse para quem estiver assistindo, né, e vai ficar salva a live, né, então para quem vê depois também, te conhecer primeiro. Certinho. Meu nome é Maria Ticiane, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Também sou uma mãe atípica, tenho meu primogênito, né, que tem 6 anos e também é autista. Vocês vão me desculpando um pouquinho a voz, é que eu tô com uma rinite alérgica. Aí tá dando umas falhinhas. Mas é isso. Para quem não me conhece, essa sou eu. Então, aí eu queria começar falando sobre alguns direitos. A gente vai falar alguns por cima, para depois aprofundar no BPC. Mas eu queria que você comentasse sobre alguns direitos, tipo como transporte, atendimento prioritário, que as crianças autistas e deficientes têm, né? Para mim, o direito primordial das crianças com deficiência, tanto com autismo, é o direito à saúde, tanto pelo SUS, né, quanto pelo plano de saúde. Também direito ao diagnóstico, né, precoce, que a maioria das crianças, às vezes, os pais vê que tem um atraso, mas não sabe se é autista ou não, então elas têm direito sim a ter o tratamento antes do diagnóstico. Então, para mim, isso é muito importante. Porque a gente sabe, né, que é quando a gente vê que a criança não está conseguindo falar, que a gente, naquele comecinho de tudo, a gente fica meio É, sem saber o que fazer. Então, o direito à saúde é muito importante nesse sentido. O direito também à educação é muito importante, porque as escolas, elas são obrigadas a dar um apoio, né, uma maior adaptação para as crianças com autismo. Que a gente sabe que o desenvolvimento não é igual às outras crianças. Então, elas têm aí um direito, sim. Inclusive, também é uma professora de apoio, desde que comprovado. Aí elas vão precisar de um laudo médico, de uma comprovação, para que a escola forneça aí esse professor de apoio. e é interessante reforçar, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que esse direito na escola, professor de apoio, ele é válido em lei para escola pública e escola particular. Popular, sim. Apesar que na particular não funciona muito, né? A gente sabe que Infelizmente, infelizmente não não. mas está na lei e é direito, É né? direito, tem que correr atrás, fazer a lei valer, né? É. E aí, acho que a gente já pode entrar no assunto principal, que é o BPC, porque muita gente tem dúvida. Eu mesmo aprendi na, na, na marra. Não Na- tinha, ou eu aprendi o que era, ou não tinha jeito. Mas eu já percebi que tem muitas famílias que nem conhecem, outras que conhecem, mas nem tentam pela dificuldade que é, né? E aí eu queria que você começasse explicando o que é o BPC, quem tem direito. Certo.
O BPC, ele é um benefício assistencial que foi criado pela lei orgânica para pessoas idosas a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência e que tenham renda aí de até um quarto do salário mínimo. Que é aí que é a grande questão, né? Que é o difícil de ter nas famílias essa renda, né? Do grupo familiar. Que eu acho que da grande maioria, a dificuldade maior aí é na comprovação da renda. É porque um quarto do salário mínimo é bem baixo mesmo por pessoa, né? Para ter o direito. E a gente sabe que ter um terço do quarto salário mínimo e esse benefício não é o suficiente, né? Sim. Para uma família. Para uma família, para uma criança que depende muito mais do que isso, né? A gente sabe que tem que ter acompanhamentos bem maiores. Mas, infelizmente, é o que está na lei, né? É o que a gente tem que seguir. Mas o que a gente consegue fazer? Aquela criança que ela também tem gastos com medicamentos, com fraldas, com outras coisas que não venham sendo fornecidas pela rede pública, né? Porque aí ela tem que comprovar que aquilo ali está disponível para ela pelo SUS. E aí a gente consegue diminuir ou aumentar, né, essa renda tanto pelo INSS quanto na via judicial. Mas, assim, para ter direito a esse benefício, vou até dar um exemplo, o exemplo da minha família, que eu sei que é a dúvida da maioria das pessoas, a questão da renda. Por exemplo, a minha família é composta de 4 pessoas. Eu, meu esposo, Daniel Filho, que é autista, e o meu menino mais novo, Ezequiel. Eu trabalho recebendo um salário mínimo. Se eu pegar esse salário mínimo e dividir para o meu grupo familiar, que são 4 pessoas, eu vou estar no limite permitido. Eu vou estar com uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo. E aí as pessoas pensam assim, não, eu recebo um salário, eu já não vou ter direito ao benefício. Mas aí ela não analisa que tem que ser contado por todo o grupo familiar. Eu vejo que muitas pessoas deixam de dar entrada no benefício por isso. Porque às vezes, não, eu trabalho de carteira assinada, eu não vou ter direito a esse benefício, não. Sem nem analisar a questão da renda do grupo. Outro exemplo, que é um exemplo que não daria certo, é se eu trabalho na minha casa e meu esposo também trabalha. Só que se eu ganho salário mínimo e meu esposo ganha salário mínimo, vai dar em torno de 2.360? 2.600. 640. Se eu dividir 2.640 por 4, vai dar 660. Então, já não vai dar a renda per capita permitida. Aí eu já não teria direito a esse benefício mesmo. Só se eu comprovasse que eu tenho outros gastos com meu filho. Entendi. Realmente é isso que você falou. Eu também já vi várias famílias falar, eu trabalho, então eu não vou nem tentar, sem fazer o cálculo. Que um cálculo um quarto do salário mínimo daria 1.320 dividido por 4, né? Isso. Que vai dar uns R$ 400, né? 400 e pouquinho. Dá 330. 330? Por pessoa. Aí. 330 por pessoa. Aí se tem uma família grande de 5 pessoas e aí só um trabalha, passa tranquilamente. Se tem 4 pessoas, só um trabalha, também passa. E às vezes, quando passa um pouquinho, a gente tenta justificar, tanto no administrativo quanto na via judicial, e às vezes a gente consegue também. Entendi. E qual que é o primeiro passo para a pessoa que está interessada ou que quer solicitar esse benefício? Primeiro passo é fazer o cadastro único. Tem que procurar, né? Aqui em Rio Verde faz no Mercado Velho, em alguns postinhos de saúde também faz. Então, fazer um cadastro único bem informado. Porque às vezes a pessoa chega lá e coloca tudo, até os bicos que ela faz, às vezes que nem é certeza que ela vai ter aquela renda ali, e coloca tudo lá. E aí a assistente social acha, não, se ela faz assim, um bico 3 vezes por semana, então ela vai ter uma renda de tantos por mês. E às vezes nem é, às vezes tem semana que ela não faz aquele bico, não tem aquele dinheiro. Então eu recomendo falar realmente assim, o que consegue. Não, às vezes eu consigo mesmo só 2 por semana, então o valor X por mês.
E aí coloca um valor mais exato. Porque se colocar um valor muito alto, a gente já sabe que não vai conseguir. Mas a primeira Entendi. questão é esse cadastro único. E aí depois é fazer a solicitação, né? A juntar a documentação. E para aquelas crianças, que eu já vi que muitas pessoas não têm o conhecimento, é fazer identidade. Eu já Eu vi ia falar muitas agora. pessoas perdendo, tendo que entrar novamente, porque a criança vai na perícia sem identidade. E lá não entra, eles não deixam fazer o atendimento, tanto médico quanto social, sem a identidade, sem um documento com foto. Eu já presenciei várias mães que aguardaram 6 meses o atendimento, chegar no INSS, foram barrados porque não tinha identidade. E é um pouco revoltante porque essa informação não é passada, né? Assim, pode ser que tenha em algum lugar, mas ela não é esclarecida logo de começo. Não é. Eles não falam quando faz a solicitação. A maioria das pessoas também não lê. Tem a informação lá no finalzinho e no documento, né, do comprovante que você recebe, tem, mas é aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê. Então, a maioria das pessoas erram por isso e acaba não conseguindo o benefício ou demorando, né, prolongando mais esse benefício. Aí eu já deixo a dica aí. Faça a identidade antes de fazer a solicitação. Você já vai estar com os documentos tudo em mãos no dia da perícia. Aí, para... Pode falar. Pode falar. Eu tenho uma dúvida se é possível, se precisa da pessoa dar a entrada pelo aplicativo primeiro ou se a pessoa pode ir direto com o advogado dar entrada. Já me perguntaram isso. Então, a pessoa tem a opção. Ela pode dar entrada sozinho, fazer o requerimento e, se for negado, procurar um advogado especialista. Ou ela pode já procurar um advogado para orientar ela desde o início. Porque acontece, das vezes, da entrada, faz todo o procedimento, mas às vezes não juntou um documento certo. Aí chega para mim e aí eu tenho que dar entrada no administrativo novamente para poder conseguir o benefício. Aí, às vezes, acaba que ela percorre um caminho maior. Mas se ela conseguir fazer, juntar toda a documentação correta e no dia da perícia certinho, não precisa procurar um advogado antes, não. Ela consegue dar entrada sozinha. Então, Entendi. Eu sempre falo isso, olha, se você for com advogado, quem me procura, você vai ter um caminho mais rápido, porque o advogado já tem experiência e já sabe tudo que precisa. Não vai, por exemplo, se você começa com o advogado, a primeira coisa que ele vai fazer é igual você falou, avisar já da identidade. Vai. Então, ganha-se um tempo porque é um processo longo, né? É o processo longo. Aí é isso que eu também recomendo para todos, né? É buscar orientação. Se você quer fazer sozinho, não, porque a maioria tem meio receio. Eu tenho contato com muitas mães, com muitos pais, eu sei que eles têm meio receio de advogado. Às vezes prefere tentar sozinho. Mas aí tem que ter em mente isso também, que às vezes todo aquele trabalho que ele teve no início, ele pode ter que procurar um advogado no final e ter que fazer tudo novamente. Entendi. Outra dúvida que já uma mãe me perguntou uma vez é como funciona quando, por exemplo, a mãe tem, vamos supor que na casa só a mãe e mais 3 crianças, deu 4 pessoas. Mas essa família recebe pensão do pai, as crianças. Isso atrapalharia na conta? O valor dessa pensão seria somado. Seria somado para o grupo familiar. Apesar que a gente tem que verificar também quem que vai receber esse benefício, porque tem uma vedação. Uma vedação na lei de que quem recebe pensão por morte não pode receber o BPC. É uma informação importante essa também. É bem complicada E aí, a questão. como que é o processo? Deu entrada? Deu entrada e a gente marca duas perícias, a perícia social e a perícia médica. E aí ela vai e faz a avaliação. Se der tudo certo, tem o resultado do benefício, após as 2 avaliações. Acontece, o que vem acontecendo muito, ela vai lá, faz a perícia médica, o perito abençoado fala que ele não tem direito e já indefere o benefício sem ela nem fazer a perícia social. Aí, nesses casos, ela já tem que procurar um advogado para entrar com pedido judicial, para ela não perder tempo e dar entrada tudo novamente, que aí já foi erro do INSS. Eu só relatar, o meu caso foi totalmente o contrário. O médico, perícia médica, deu certeza,
falou, olha, por mim aqui tá tudo ok. Fez a avaliação social, mas foi na época da pandemia, que foi um rolo, né? E aí a avaliação social falou a mesma coisa, e mesmo assim foi negado. Mesmo assim, foi indeferido? Foi Foi necessário. indeferido, foi indeferido porque pegaram um cálculo. Em um mês eu tinha IPARV, né? Eu era servidor público, então eu tinha IPARV. Como estava apertado para mim, eu tirei o desconto do IPARV, cancelei. Naquele mês que eu cancelei, que aumentou R$ 300 na minha renda, foi o único mês que eles levaram em consideração para avaliar um quarto do salário. Nossa, E aí, infelizmente, revoltando é, isso. eles têm feito isso também. Eu tenho até uns casos, os meus últimos casos têm sido essa questão, da perícia médica, né? Já diferente do de vocês. Eles fazem a perícia médica e aí a social já está marcada, só que ele já vem e indefere falando que não teve direito. Ou às vezes faz a social antes e da social já indefere. Não faz nem a perícia médica. E na perícia médica, a família já chega com laudo, né? Isso, aí a família já tem que ir com um laudo médico na avaliação médica, porque o médico ele vai analisar os documentos. A maioria, assim, não deveria. Você vê se isso é para você. O médico ele deveria analisar a criança em si, mas geralmente eles não analisam, eles só pegam a documentação, olham e mandam embora. Eu acho que outra informação que é importante, eu descobri isso depois, que as pessoas precisam saber que quem está dando andamento no processo, depois que passa pela avaliação médica, avaliação social, essa análise não é feita, por exemplo, aqui em Rio Verde. Se eu fiz meu processo aqui, quem analisa não é aqui em Rio Verde, né? É o Brasil inteiro, né? Ele pode cair em qualquer estado do Brasil. Pode cair de qualquer lugar. Às vezes eles vão brigar, né? Vão brigar lá na agência, falar, não, porque fez isso errado, não. E às vezes nem é. Às vezes foi outra central que Eu fiz isso mais de lá na agência. a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação, né? E a gente pensa dessa forma, né? Até porque quando a gente vai judicializar também o processo, a gente judicializa contra o INSS daqui de Rio Verde. Mas a maioria das vezes nem foi ele que analisou. Quem analisou foi de outra região. E sobre a avaliação social, existe, eu não, assim, na minha época estava na pandemia, então foi um pouco diferente. Como que está sendo feita hoje? Hoje, a pessoa vai até a agência, aí eles olham carteira de trabalho, olham toda a documentação do grupo familiar, fazem diversas perguntas, como quem mora na casa, quem trabalha, quanto que é a renda do grupo familiar. Geralmente aquelas que quando ele vai fazer o cadastro único, as mesmas perguntinhas que eles fazem lá, eles fazem no dia da perícia social. E aquela perícia de visitar a residência é só quando já está Isso, através do processo isso. jurídico, né? Aí, quando é no judicial, aí a assistente social vai na casa. Aí ela tira foto de todos os móveis. Alguns tira dos que estão bem ruins, outros só procura aqueles melhorzinhos que você tem na casa para tirar foto. Mas é assim que funciona. Ela vai na casa, tira as fotos, faz a entrevista, faz aquelas diversas perguntas também. Mas aí a pessoa não vai na agência, né? É ela que vai até a pessoa. E acontece também dela nem avisar, dela chegar no domingo, no sábado, à noite. Isso agora, na maioria das vezes eles fazem isso, né? Vai sem avisar no final de semana. E Eu passei por isso, não é, mesmo que a gente esteja sendo 100% honesto, não é nada confortável. não é. A abordagem, pelo menos no meu caso, não foi uma abordagem nada confortável, sabe? Graças a Deus eu tenho acompanhamento, quando eu levei judicial, da doutora Jasmine, né? Quero até agradecer ela. E ela me orientou nessa situação. Não, comigo aconteceu errado, porque ele chegou, eu não estava em casa, o oficial de justiça, e ele me ligou. E ela falou que isso não poderia acontecer, que o correto, como estava judicial, é ele contactar a advogada do processo, né? Sim, mas geralmente não acontece, até porque no judicial, o juiz, quando ele marca a perícia, ele já pede para a gente juntar as informações do periciando.
Porque a partir daquele momento que foi avisado que vai ter uma perícia, ela pode ir a qualquer momento. Ela pode ir um dia depois, no dia seguinte, a qualquer hora. Que é o que eu acho muito errado, que para mim devia ser agendado, porque todo mundo está em casa todo dia, toda hora, né? A gente tem compromisso, a gente tem que levar filho em terapia, a gente tem que ir no supermercado. Então, para mim, tinha que ser informado sim, mas infelizmente não é. Eles simplesmente escolhem aleatoriamente, que eu acredito que seja, e vão. E eu acho interessante também que a perícia, depois que a gente entra judicial, ela não é feita no INSS, né? No meu caso, do meu filho, foi feito em uma clínica particular. Isso. Algumas vezes é na Justiça Federal ou na clínica particular. Não é feita no INSS. Até porque não daria para confiar, né, naquele mesmo perito, naquele mesmo sistema que já negou o seu benefício. Então, o juiz ele faz questão que seja feito num ambiente diferente. Entendi. E como que a família deve proceder se mesmo depois que entrou judicial, o benefício, mesmo assim, ele ainda for negado? Tem como recorrer? Aí eu recomendo, na maioria das vezes, esperar, né? Primeiramente, ver qual que foi o motivo do indeferimento. Se foi a renda, aí a gente tem que esperar um tempo, ver se a renda da família vai mudar e entrar novamente. Se for a questão da deficiência, aí geralmente é muito difícil ser. Porque para falar que uma criança autista já foi, né, por lei reconhecido como deficiência. Então, falar que ela tem as mesmas qualidades, que ela tem as mesmas qualidades de outras crianças é um pouco difícil. Mas acontece de ter alguns peritos desmiolados, desculpa a palavra, falar esse tipo de coisa. Mas aí a gente recorrendo, às vezes, em Goiânia, a gente ainda consegue quando é essa questão da deficiência. Mas quanto à questão da renda, aí é realmente aguardar, ver se a questão da renda familiar vai alterar, vai mudar no futuro e entrar novamente com o mesmo procedimento. Entendi. E em relação à questão da renda, foi até bom você falar que lembrou de um tópico que eu tinha colocado aqui. O que acontece com a família que conseguiu o benefício e, vamos supor, a mãe estava desempregada, conseguiu o benefício para a criança. E aí passa um tempo, ela arrumou um emprego fixo, de carteira assinada. Vai perder o benefício? Se a renda, se com esse valor que ela estiver trabalhando aumentar, ultrapassar o limite permitido, aí ou vai cortar, ou ela mais para frente vai receber uma cartinha pedindo a devolução dos valores que ela recebeu após aquele período. Então, eu sempre recomendo, começou a trabalhar, faz aquele cálculozinho. Ainda está na média, que ainda está num quarto do salário mínimo por pessoa, se tiver, pode trabalhar e receber da mesma forma. Agora, se não tiver, eu recomendo pedir a suspensão do benefício, porque senão, posteriormente, ela vai ter um problema maior. Ela vai ter que justificar aí o porquê que ela estava recebendo, sendo que ela não tinha esse direito. E se mesmo nessa situação, essa pessoa conseguir comprovar que mesmo tendo um emprego fixo, ainda a renda não está sendo suficiente por conta de medicação, terapias, consegue manter o benefício e a carteira assinada ou não? Consegue, mas aí é aquela forma que eu te falei, ela tem que comprovar que ela está tendo gastos com medicamento, com essas outras coisas, com a criança. Outro detalhe bem importante, porque às vezes pensa, não, às vezes tem outro filho menor que compra medicamento para ele, mas que não é a pessoa com deficiência, então não entra. Tem que ser os gastos com a criança e que esses gastos não são fornecidos pelo SUS. Infelizmente, ela tem que comprovar que não tem no SUS, que é aquilo que eu falo que é muito difícil. Porque hoje em dia, né, a gente sabe que o SUS está fornecendo grande parte desses atendimentos, tanto medicamento, só que acontece de algum medicamento não ter. Só que aí o que eu falo? Já vai pegar negativa. Se eles falam para você que não tem, então eles têm que te dar um documento ali, ó, mostrando, falando que não tem aquele medicamento. E aquela comprovação não tem como juntar para comprovar. As terapias, infelizmente, pelo SUS são poucas, eu vivencio isso. Sim. E se a gente for colocar no papel o gasto de terapia com criança autista, nem o benefício não dá nem para uma terapia mensal. Isso é verdade. Aí é o que eu recomendo. Como não tá tendo muita falta realmente na rede pública, pede a comprovação. Falou, ó, tô tantos meses esperando, me dá um documento que não tem.
Me dá aquela comprovação, um papel, nem que seja escrito com o seu carimbo lá, assinado embaixo do seu carimbo, falando que não tem a vaga para o meu filho. E aí ela pega. E se, e se a instituição negar esse documento? Que eu já tive essa situação. Tem mesmo, acontece. Ela pode gravar, filmar a pessoa falando. Às vezes até nem precisa deixar ela ver. Filma escondidinho ali, põe o celular para gravar e junta como prova. Entendi. Porque a gente sabe, tem relatos de mães que estão na fila com as crianças há 2 anos aguardando terapia em um local aqui de Rio Verde, que tem estrutura física para atender, mas que não tem interesse em aumentar o quadro de funcionários para aumentar os atendimentos, infelizmente. Infelizmente. E nesses casos, eu até recomendo também a procurar o Ministério Público e entrar com documento contra a prefeitura para eles desenrolar e conseguir vagas, porque assim, a criança com deficiência e as crianças autistas, elas não podem ficar sem tratamento. A gente que convive, né, você assim como eu, a gente sabe, quando a criança fica 1 mês, 2 meses sem um tratamento, a gente já vê diferença, a gente já vê aquele atraso, já vê retroceder. Então, a gente sabe que não pode. Meu filho mesmo, ele estava tendo fono pelo SUS, né, numa instituição, e ele tinha parado de gaguejar. E aí esse profissional saiu, ficou 3 meses sem e ele voltou tudo. Voltou tudo de novo. Infelizmente. E a gente sabe que para criança autista, o tempo perdido, ele não é recuperado. Ele não é recuperado. Começar tudo do zero novamente. Desculpa, tô com a garganta ruim também. Acho que tá todo mundo, né, nesse tempo. E sobre o BPC, o que mais que você poderia falar de complemento? Então, sobre o BPC, eu creio que é isso mesmo, tá? Documentação certinha, dar entrada no procedimento, se não se sentir confiante, procurar um profissional especializado da confiança dele, para que dê entrada nesse benefício e não se desesperar com a primeira negativa. Porque acontece de muitas mãezinhas, o INSS negou e nem tentar recorrer à via judicial. Eu falo assim que a maioria dos meus casos mesmo, a gente tem conseguido mais na via judicial do que no administrativo. Então, a gente pode essa negativa, ela tem um prazo, porque assim, a minha experiência foi quase 3 anos para sair uma negativa. Existe um prazo judicialmente, um limite dessa resposta negativa? Tem, mas assim, eu vou ser bem sincera com você, não é cumprido, não adianta a gente entrar com mandado de segurança, porque às vezes o mandado de segurança vem com um prazo até exorbitante, bem maior do que é o previsto. Tem um prazo de 90 dias, né, após realizadas as 2 perícias. Só que o que acontece? O que mais demora é o agendamento, né, das 2 perícias. Então, o que tem acontecido muito aqui em Rio Verde e em outras regiões é de você não conseguir vaga de 6 meses para frente. Eu tenho um cliente que tem agendamento para perícia médica para dezembro. A gente está no começo do mês e só tem para o final do ano. Então, aí isso acaba que delonga, né, um pouco mais aí a pessoa conseguir o benefício. Porque, assim, a gente precisa, infelizmente, da negativa do administrativo para judicializar. E aí, judicializando, a gente ainda tem que passar por 2 perícias novamente, que é o que eu acho um absurdo. Se você já passou lá, se você já teve uma negativa falando que você fez a perícia, porque geralmente é só por um dos casos, né? Ou é a social ou é a médica. Se o administrativo já negou falando que é sobre a renda, por que na judicial a pessoa tem que fazer a médica novamente? Eu acho isso um absurdo. E olha que a gente já tentou, vários advogados, a gente já foi conversar com os juízes para ver se aceita, né, o nosso argumento de que para usar a perícia que foi feita no administrativo, para não ter que fazer novamente, para ver se o processo vai mais rápido. Mas, infelizmente, ainda não tivemos uma resposta boa quanto a isso. Outra informação que é interessante, eu inclusive estou nessa etapa, que é interessante as pessoas saberem do retroativo, né?
Sim. que quando entra judicial, vai receber um retroativo desde a entrada do pedido, né? Da data da entrada. O requerimento. Se você deu entrada no dia 10 de maio e só saiu por 3 anos depois, você vai receber esses 3 anos que você ficou esperando. Pelo menos um ano, né? Mas é uma longa espera É uma também, viu? longa espera, infelizmente. Porque aí mesmo depois você tem uma sentença lá, falando que você teve o direito, que você vai receber, você ainda tem que esperar ainda em torno de 60 dias, no mínimo, para ter aquele dinheiro ali na sua mão. Infelizmente o INSS, que eu acho que é o serviço que tinha que ser mais imediato, tinha que ser igual atendimento de hospital. Chegou, atendei e já acudi. Porque na pandemia, o processo do meu filho foi durante a pandemia. Gente, era agonizante ver que ninguém estava nem aí. Eu não sei como que não foi considerado como que é os que ficavam abertos na pandemia? Serviço essencial, né? Uhum. Eu não sei como que o INSS não foi classificado como serviço essencial. Até hoje eu não entendo isso. Pois é. Porque Depende. a gente sabe que tem pessoas que realmente dependem de um atendimento do INSS para sobrevivência, né? Sim. Infelizmente, né? Eu também achei um absurdo naquela época. Eu fui uma das que foi lá brigar, falar para esse povo que eles tinham que trabalhar assim, porque não fazia sentido nenhum, né? Eles ficassem trabalhar enquanto as pessoas estavam lá, morrendo de fome, sem medicamento, sem tratamento, porque eles não queriam trabalhar. Sendo que o trabalho deles dá para fazer remotamente, dá para fazer o atendimento à distância. Então, nem assim eles não quiseram fazer. Eu achei realmente um absurdo. E pior ainda que depois que voltou à normalidade, entre aspas, né? Mas o que eu percebi que o INSS foi um dos últimos órgãos a voltar a atender presencial, né? Ainda foi pior. E ainda não voltou assim o tempo certo. Ficou atendendo às vezes 3 horinhas, depois foi aumentando 1 hora a mais. E até hoje não está aquele 100%. Ainda está o atendimento das 8 ao meio-dia só. Que eu acho um absurdo, gente. A gente só conseguir resolver alguma coisa das 8 ao meio-dia. E quem não consegue ir pela manhã? Só pode ir à tarde. Né? Mas isso aí, infelizmente, a gente ainda não conseguiu resolver, mas estamos na luta para tentar, né, puxar um pouquinho isso para o nosso lado. Eu sei que falar de tempo quando se trata do BPC é meio complicado, mas uma média para quem está curioso, querendo, interessado em tentar, uma média de prazo que você poderia dizer para conseguir desde o início até a conclusão, qual seria? No administrativo, eu falaria de 6 meses a 1 ano. Mas se for para via judicial, aí é em torno de 1 a 3 anos, igual você mesmo presenciou. Não, na verdade, o meu foi o contrário, você acredita? Foi. Eu sem judicial foram 3 anos e judicial foi em 6 meses. Graças a Deus. Assim, foi bem prolongado. Mas ultimamente, assim, eu tenho visto que até tem andado um pouco mais rápido no judicial. Antigamente a gente esperava, não vou mentir para você, em torno de 2 anos para conseguir um benefício na via judicial também. Mas hoje está um pouco mais rápido. Já consegui com 6 meses, com 1 ano, com 2. Então, é relativo. É muita questão das perícias, da disponibilidade de médico, da disponibilidade de assistente social. Aqui em Rio Verde, a gente até presenciou um período que a gente ficou 3 meses sem assistente social. 3 meses sem assistente social é muita coisa. E eles queriam que a gente fosse para Jataí, que é a cidade mais próxima que tinha uma assistente social. Agora pensa, a pessoa que está pedindo BPC já não tem condição. Como que ela vai se deslocar daqui para Jataí para fazer uma perícia social? Então... Eu conheci uma mãe que marcaram numa... Eu não lembro o nome da cidade, mas era bem longe, não era perto igual Jataí, não. Goiânia, eu conheço muitos que foram para Goiânia.
Então, eu acho que foi um que foi para Goiânia e chegando lá não teve atendimento, inclusive não teve a perícia. E assim, foi a primeira viagem da criança autista, criança num grau mais severo, nervosa. Então, assim, um transtorno que o próprio INSS causa para alguém que já tem uma necessidade especial e que é desnecessário. Não dá para aceitar uma cidade do tamanho de Rio Verde. Não. Eu já tentei até cobrar isso até direto no prefeito, mas não consegui. Apesar do INSS ser um órgão federal, se tem uma unidade dentro da cidade, eu entendo que o prefeito pode fazer alguma coisa para amenizar, pelo Sim. menos. Porque uma cidade igual Rio Verde, ficar 3 meses sem um assistente social é algo absurdo. E aí a gente vê o descaso das autoridades, tanto locais como federal, né? Sim. Que aí até a gente, nós da OAB, juntamos com o presidente, né? Junto com o presidente da OAB, a gente foi conversar com o gerente do INSS para ver o que seria feito na época, né? Que estava sem assistente social, e a única coisa que ele falava, olha, infelizmente não está na minha alçada, e a gente está em contratação. Eu falei, mas essa contratação vai demorar quanto tempo? As pessoas não podem esperar. Eu tenho certeza que uma cidade desse tamanho tem diversos assistentes sociais habilitadas para essa função. Aí eles sempre davam aquela desculpa, não, que tinha que passar por um procedimento, que tinha que passar tipo por um concurso para conseguir contratar. E atualmente tá tudo ok na unidade aqui. Tá tudo ok. Agora já tem assistente social, mas com aquela demora, né? A gente não está conseguindo com menos de 3 meses uma avaliação social. Entendi. É complicado, porque a família fica naquela situação, se de espera que é difícil, se arruma um emprego fixo e passa da renda, vai perder, e aí entra numa bola de neve bem complicada. Para a gente estar finalizando, que eu quero deixar a live salva aqui, eu queria que você fizesse uma finalização sobre o assunto. Se alguém tiver dúvida, se quiser te procurar diretamente, como que funciona. Sim. Então, o que a pessoa tem que ter em mente é essa questão, né, da renda do grupo familiar, que tem que ser até 1/4 do salário mínimo, e sempre olhar a quantidade de pessoas do grupo familiar. Gente, não olha só a questão da, eu trabalho. Não. Olha lá, faz a continha, tem 4 pessoas em casa, vamos dividir aí por 4. Um salário mínimo para 4 pessoas dá quanto? Se deu 1/4 do salário mínimo, vamos entrar. E se não deu, vamos ver aí o que está gastando que a rede pública não fornece. Se não fornecer, vamos buscar pegar aí aquela negativa, nem que seja por gravação, nem que seja escrito, que é mais difícil, né? Que a maioria não gosta de fornecer, mas não vamos desistir. Vamos dar entrada e vamos correr atrás da documentação. Já fazer a identidade da criança, né? E, se possível, já colocar aquele símbolo do autismo, que eu creio que no VaptVupt já está colocando, se você solicitar. Então, é até bom, às vezes, para outras questões, né? Para a identificação da criança em outros ambientes, esse símbolo. Então, isso é uma luta minha particular, porque eu vou até puxar um pouquinho para outro assunto, te interrompendo, mas o meu filho já tem um tempinho, na dele, inclusive, tem do autismo e TDAH. Então, para que seja inserido esse símbolo na identidade, precisa apresentar o laudo. E a minha luta que eu falo é porque, assim, a identidade é um documento principal em território brasileiro, né? Então, ela é válida em todo o território, inquestionável e indiscutível. Se essa identidade comprova, já vem lá, que essa pessoa tem necessidade especial, automaticamente todos os direitos dela judicialmente devem ser validados na mesma hora, né? E aí a gente depara com o quê? Se eu preciso de um transporte público gratuito, eu tenho que fazer uma carteirinha. Uma municipal, uma estadual, uma federal. E isso é algo que não consegue entrar na cabeça. E aí, para fazer essa carteirinha, a família tem que pegar um papel, marcar uma consulta com o neuro, para o neuro preencher manualmente. Agora você pensa, uma cidade que está com
300 pessoas esperando um atendimento de neuro para diagnóstico. A pessoa marcar um neuro só para preencher um papel, para fazer uma carteirinha, sendo que a identidade já prova o direito, sabe? Direito. Eu estou conversando sobre isso. A lei brasileira precisa acordar para isso e parar de inventar papel para as famílias de crianças autistas, principalmente ficar preenchendo, Sim. correndo atrás, porque se tem um documento que é o documento geral do país, por que ele automaticamente já não vale para tudo? Pois é, eu também acho um absurdo. Eu falo que a lei tem que ser reformulada. Já deu o que tinha que dar, tem que arrumar realmente essa questão, que está bem ultrapassado. Aí, desculpa eu ter te cortar, mas é porque esse assunto, toda vez que tem uma brechinha, eu gosto de falar, porque às vezes alguém que está assistindo entende isso também, e eu acho que falta um pouco das famílias cobrarem isso também, sabe? Sim. Eu mesmo já cheguei na rodoviária e falei, olha, passe livre. Aí o moço, não, eu tenho que ter a carteirinha. Eu falei, não, o que? A identidade já prova que ele é autista, então ele tem direito automático. Então, às vezes, falta um pouco das famílias também, porque a gente tem que educar o nosso ao redor em relação aos direitos das nossas crianças. Não adianta, né? Infelizmente, né? Todo mundo já devia estar conscientizado quanto a isso, mas a grande maioria não tem esse conhecimento. Então, e aí fazer o documento. Isso, fazer o documento, tudo certinho. Se não tiver seguro, procurar uma orientação de um advogado especialista aí na área previdenciária. E com toda a fé em Deus para que dê tudo certo. E não faltar na perícia, tanto médica quanto social. Juntar a documentação certinha. E o que acontece se marcou uma perícia e a família faltou? Aí elas têm que ir lá na agência e remarcar. Não aí é mais já vai o mais rápido possível lá e remarca para outro dia. Aí ela tem que apresentar uma justificativa também. Ah, eu não fui, mas por que eu não fui? Às vezes lá no INSS eles cobram. Ah, meu filho estava doente. Tá, cadê o atestado médico? Cadê aquela comprovação? Entendeu? Mas assim, conversando, falando, não, eu não pude porque eu não estava sem transporte, não tinha condições de pagar um Uber, porque acontece das pessoas estar morando muito longe ali da região do INSS e não ter dinheiro para estar ainda naquele determinado lugar e naquele dia. Então, mas no dia que conseguir ir o mais próximo possível, tenta remarcar. Remarcar para outro dia. Entendi. Principalmente quando é em outra cidade, né? Aí que é mais difícil. Aí ela pode entrar quando ela já veio até um dia antes. Não deixa para o dia do atendimento, não. Entra um pouco antes lá no aplicativo do meu INSS. Ou pede para quem, se foi o advogado, né, que está acompanhando aquele caso, informa para ele, olha, doutor, eu não consigo ir naquele dia, tem como remarcar? Ele vai fazer a remarcação. Vai marcar para outro dia. Porque às vezes acontece o sistema bloquear. Se ela faltou lá, e aí ela vai tentar remarcar, o sistema bloqueia e ela não consegue remarcar. Aí somente indo na agência, fazendo a justificativa, e lá eles fazem a remarcação. Certo. Então, assim, quando alguém me procura sobre o assunto, eu sempre falo dessa maneira também. Acho que é interessante procurar um advogado de confiança, Sim. né? Porque, infelizmente, a gente sabe que não só nessa área, mas em qualquer área, sempre tem alguém que quer tirar vantagem, Sim. Então, tem que ser alguém que conhece, alguém que conhece deu referência, né? Sim. É sempre bom buscar uma pessoa que tem mais confiança. E experiência no setor também, né? Que dá uma ajudada boa, né? Infelizmente, porque acontece de ter muitos coleguinhas que não entendem do assunto, não vão saber explicar, né? Não vão saber manifestar da melhor forma, tanto no processo judicial quanto no requerimento administrativo, porque às vezes um documento, às vezes até o laudo médico mesmo, que a gente tem que ter a maior atenção no que está descrito ali no laudo, para falar para aquela pessoa levar no dia do atendimento. Todos os meus clientes passam por mim, eu faço aquela análise da documentação, porque acontece às vezes de no laudo vir que está sendo investigado. Se está sendo investigado, ele não tem um diagnóstico fechado. E aí chega lá no perito, ele vai indeferir, ele vai falar, não, eu preciso de um laudo conclusivo. Entendeu? E aí
às vezes a gente nem pode judicializar aquele pedido, porque o erro foi realmente da pessoa que fez o protocolo, que fez a juntada de um documento que poderia ser refeito, né? Às vezes uma palavrinha mudada ali teria dado um resultado melhor. É. Então, acho que é isso. Eu quero agradecer a sua participação, te desejar Feliz Dia das Mães, né? Que nós estamos no Dia das Mães hoje. Para você, para as pessoas que estão Obrigado. acompanhando aqui também, né? Para todos os pais, que assim como você, que é um exemplo, né? De vida, que cuidam e se dedicam com muito amor na vida dessas crianças especiais. Obrigado. Quero agradecer por você ter tirado esse tempinho. Espero que quem nos acompanhou ou vá assistir depois esse vídeo consiga aprender um pouco mais sobre o assunto. E deixar aqui um convite aberto para uma outra hora, para que você quiser vir falar sobre algum assunto, que vai estar sempre aberto, tá bom? Muito obrigado. Sempre que quiser, estarei à disposição. Foi muito bom estar esse tempo. Agradecer a todo mundo que esteve acompanhando. E tchauzinho, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, com Deus. Deus.